1 Coríntios capítulo 3, versos 12 a 15. Seguimos nessa série de reflexões a respeito da comunhão na vida da igreja. Leremos esse texto, 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Eu leio na Nova Versão Internacional. 1 Coríntios 3. Esse é um texto que comumente eu cito, porque vez por outra a gente fala a respeito dessa questão de o crente que às vezes não está dando aquele testemunho ou produzindo aqueles frutos que a gente espera que estejam produzindo, e aí às vezes nós temos alguns questionamentos que beiram o julgamento, se alguém é salvo ou não, pelo fato de não produzir alguns frutos, mas a gente chama atenção para o fato de que esse julgamento não é nosso, esse julgamento é de Deus, mas que, enquanto igreja, precisamos estimular cada membro da igreja a buscarmos o crescimento espiritual e a produzirmos os frutos que são característicos da vida cristã. Então, o texto diz assim, 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Se alguém constrói sobre esse alicerce, e quando Paulo fala sobre esse alicerce, nos versos anteriores ele já disse que entre os coríntios, ele, como sábio construtor, lançou o verdadeiro alicerce, que é Jesus Cristo. Ele diz, ninguém edifique sobre outro alicerce, porque o único alicerce para a salvação é Jesus Cristo. Então ele diz, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Então, o texto fala sobre a edificação, sobre o verdadeiro alicerce que é Jesus, ou seja, a pessoa depositou a sua fé, a sua confiança para a salvação em Jesus Cristo, mas uma vez feito isso, na sua maturidade ou na sua imaturidade, ele pode conduzir a sua vida produzindo frutos eternos, que seria essa edificação com ouro, prata, pedra preciosa, ou produzindo frutos que sejam temporais, como madeira, feno e palha. O que nós desejamos é que os nossos frutos permaneçam. E se estamos falando sobre comunhão na vida da igreja, o tema do sermão dessa manhã é Cristo, a motivação da comunhão. Eu quero convidar os irmãos a orarmos mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, rogamos ao Senhor que nos conduza nessa reflexão, para que aos poucos nosso conhecimento, nosso entendimento a respeito dessa questão tão importante, que o Teu Filho Jesus Cristo deu tanta atenção, que isso vá penetrando no nosso coração, criando raízes, nos trazendo ao entendimento cada vez mais profundo, para que nós possamos investir na comunhão, da forma correta, independentemente dos dias em que estejamos com as nossas emoções mais inclinadas à comunhão, ou nos dias que estivermos com as nossas emoções mais inclinadas ao nosso isolamento, que independentemente dos nossos sentimentos, as nossas ações reflitam a Tua vontade para a nossa vida e para a vida da igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos. Quando falamos sobre comunhão, estamos falando sobre algo que não é natural. A gente precisa entender isso. A comunhão bíblica, ela reflete a glória de Deus. Portanto, não pode ser encontrada em qualquer outro grupo, senão entre os filhos de Deus. Quando nós falamos sobre comunhão, nós estamos falando sobre algo que é operado em nós, no nosso convívio, no nosso relacionamento,
a partir da transformação dos nossos corações e da presença do Espírito em nós. Quando nós falamos em comunhão, nós falamos sobre uma vida que foi transformada, que é a habitação do Espírito Santo e que, portanto, pelo mesmo Espírito Santo está ligada a outras vidas que também se converteram a Jesus Cristo e que também são a habitação do Espírito Santo. Portanto, a presença do Espírito Santo é um elemento indispensável. Então, comunhão não acontece naturalmente. Eu tenho que me converter, eu tenho que permitir que o Senhor Jesus transforme a minha vida através da fé nele, e a partir daí, eu preciso tomar decisões segundo aquilo que a minha natureza transformada me possibilita. Então, quando Paulo fala, no texto que nós acabamos de ler, a respeito de depositar a vida ou construir esse edifício sobre o verdadeiro alicerce, ele está falando sobre a fé em Jesus Cristo, que opera em nós uma transformação. Mas, a partir dessa transformação, ele vai nos dizer que há uma escolha que deve ser feita por cada crente, quanto a essa dedicação à obra de Deus, a busca pelo entendimento da vontade de Deus, e é essa decisão que vai determinar se alguns frutos serão manifestos em nossa vida ou não, e a comunhão faz parte disso. Então, se eu não tenho o Espírito Santo em mim, eu sou só um religioso e é impossível promover comunhão. Se eu tenho o Espírito Santo em mim, porque eu crio em Jesus Cristo, então eu estou habilitado a desenvolver atitudes, desenvolver hábitos que promovam essa comunhão. A comunhão, portanto, é uma escolha. Embora ser cristão seja elemento essencial para experimentar e promover a comunhão, nós já entendemos que apenas ter a natureza transformada não é suficiente. Eu preciso tomar decisões, eu preciso instalar hábitos, preciso desinstalar outros hábitos para que essa comunhão de fato aconteça. É necessário que a condução da vida corresponda à vocação cristã. Aquele que, conforme o texto de 1 Coríntios 3, que nós acabamos de ler, foi salvo como que pelo fogo, certamente não conseguiu desfrutar e nem promover os benefícios de uma verdadeira comunhão. Ele foi alcançado, ele vive como um salvo, ele vai para o céu, mas durante o período da sua vida, ele não produziu os frutos que deveriam ser produzidos. E aí a Bíblia diz que quando as suas obras são provadas pelo fogo, elas se queimam completamente. E ele é salvo, todavia, como que pelo fogo. Não é isso que nós devemos buscar. Precisamos buscar algo mais. Deus nos chamou não para vivermos de forma mediana, não para buscarmos o mínimo necessário, mas para vivermos a excelência. Então, como observar isso de forma prática? Como experimentar essa comunhão cuja motivação é o próprio Cristo? Então, eu quero pensar com os irmãos sobre alguns elementos necessários para que a gente viva essa comunhão a partir da motivação maior que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, e o texto de Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 25, esses versículos serão a base para aquilo que a gente vai tratar daqui por diante. Paulo, então, ele apresenta ali os elementos necessários para que eu possa experimentar essa comunhão, cuja motivação é o próprio Cristo. E o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é que para que possamos experimentar essa comunhão, que é motivada pelo Senhor Jesus Cristo, nosso olhar deve estar voltado para cima. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e isso nos faz entender que ele está falando a crentes. As cartas do Novo Testamento não são dirigidas a não crentes, não são dirigidas à população, são dirigidas à família de Deus. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram,
e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O foco aqui é o padrão de comportamento que devemos adotar para a nossa vida como crentes e como comunidade cristã. A ideia é, Cristo é a nossa referência. Ele veio, mostrou como viver, Ele deu a vida por nós, morreu, ressuscitou, está nos céus e voltará para resgatar a sua igreja. Nesse tempo, entre o seu retorno para o céu e a sua segunda vinda para resgatar a igreja cresce, a igreja promove o reino de Deus, a igreja proclama a salvação, pessoas se convertem, e essas pessoas, orientadas pelo Espírito Santo, buscando o conhecimento e a direção da palavra de Deus, precisam ajustar suas vidas de modo a que a glória de Deus seja manifesta através da nossa vida e do nosso relacionamento. Então, o Novo Testamento todo, ele valoriza muito, ele nos estimula muito nessa busca pela comunhão, pelo viver como igreja, por nos cuidarmos como igreja, a fim de que as pessoas de fora olhem e nos vejam de fato funcionando como um corpo. Então, o meu corpo, todo ele trabalha juntamente para o bem de todo o corpo. Então, cada membro do corpo é cuidado pelos demais, a fim de que todos estejam saudáveis e saudáveis promovam o crescimento desse corpo. Essa é a ideia. É isso o que o Novo Testamento nos apresenta como igreja. A expressão ressuscitaste, Paulo diz, uma vez que vocês já ressuscitaram com Cristo, essa expressão diz respeito ao aspecto espiritual da ressurreição, não do físico. Então, fisicamente, nós ainda vamos ressuscitar. Se Cristo não voltar antes da nossa morte, nós morrendo, nosso corpo será depositado na sepultura, mas na volta de Cristo, ressuscitaremos. Essa é a esperança bíblica. Então, quando Paulo diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele está falando sobre uma realidade espiritual. Se Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele. E se Ele ressuscitou por nós, nós também ressuscitamos com Ele. Em Cristo passamos a pertencer ao reino de Deus. Os valores que determinam o nosso comportamento não são mais os valores da nossa sociedade, da sociedade que nos cerca. Que valores são esses que marcam a sociedade? A competição predatória, aquela situação de se eu quero um lugar e tem alguém disputando comigo, então aquilo que eu puder fazer para poder prejudicar a caminhada do outro, para que eu possa alcançar aquele lugar, eu vou fazer. Essa é a proposta da sociedade. Se alguém já está ocupando o cargo que eu quero, deixa eu ver se eu consigo minar, sabotá-lo, na expressão popular, puxar o tapete dele, para que ele possa cair e eu tenha a oportunidade de ocupar o lugar dele. É assim que a sociedade que nos cerca, ela vive. Vencer a qualquer preço, não importa o que eu tenha que fazer, eu vou chegar lá, eu vou alcançar o meu objetivo. Desconfiança, se as pessoas vivem assim, se eu sou capaz de fazer isso com quem está do meu lado, eu acabo imaginando, bom, ele também deve estar pensando a mesma coisa, eu fico sempre de pé atrás. Falta de solidariedade, não quero ajudar ninguém. Quem disse que eu quero ajudar alguém? Eu me lembro de um aluno falando a respeito disso, está estudando para o vestibular, as vagas são poucas, o colega de cursinho vai ser alguém que vai disputar com ele, ele diz, eu vou ajudar essa pessoa? Não vou nada, eu quero mais é que ele não consiga alcançar a meta. Então, são essas as ideias, são essas as leis que regem a sociedade que nós convivemos e que nos cerca. Mas os nossos valores em Cristo não são esses. São os valores do reino de Deus, fundamentados no amor e no altruísmo. Então, a minha questão é, eu sim tenho o compromisso de investir na minha vida. Cada crente em Jesus Cristo precisa ter esse compromisso. Então, a gente abre um parêntese aqui para falar sobre a nossa escola bíblica dominical. Eu preciso iniciar cada trimestre, eu preciso iniciar cada nova revista, cada novo módulo, cada novo assunto, imaginando assim, olha, existe um conteúdo que vai ser ensinado, compartilhado,
nessa classe, nesse módulo, e eu preciso, ao final desse módulo, ter um mínimo de conhecimento adquirido para que eu possa aplicar isso na minha vida e aplicar isso na vida da igreja, ajudar as pessoas. Então eu preciso ter esse compromisso comigo. E eu preciso ter esse compromisso também com o outro, de investir no outro. Não, mas espera aí, se eu investir no outro e o outro ficar melhor do que eu, ele vai ocupar o meu espaço. Meus irmãos, quando nós olhamos para o reino de Deus, tem muito espaço para trabalhar. Então eu não preciso ficar com medo de que alguém vai tomar o meu espaço. Naquele livro Evangeliza um Pioneiro, nós temos uma foto, mais ou menos no meio do livro, em que mostra um pastor com a mão no queixo, assim, pensativo, e aí embaixo tem um questionamento. Ele diz assim: se eu treinar as pessoas para que elas façam aquilo que eu faço, quando elas estiverem fazendo, o que eu vou fazer? E aí a resposta é: treinar mais líderes. Por quê? Porque falta mão de obra para toda a demanda do reino de Deus. Então, o comprometimento do crente, o crente precisa olhar para cima, olhar para o alto, olhar para os interesses do reino de Deus e a partir deles viver. Então, esses valores do reino, fundamentados no amor e no altruísmo, devem reger a nossa vida. Se não buscarmos as coisas que são de cima, não haverá comunhão. Para que haja comunhão, eu preciso olhar para cima, eu preciso olhar para os interesses do reino de Deus. E depois, quando eu volto os meus olhos para os meus irmãos, eu preciso enxergar cada membro da igreja, cada novo convertido que chega para a igreja. E eu preciso olhar como um potencial líder no reino de Deus, que vai promover o reino de Deus, e eu preciso investir para capacitá-lo. E se ele se tornar melhor do que eu, glória a Deus. Eu imagino a alegria de Barnabé, que começa a discipular Saulo, e depois chamado Paulo, e por fim ele vê o apóstolo Paulo deslanchando no seu ministério, realizando uma obra extraordinária, e aí ele fica olhando e ele diz assim: que bênção, hein? Eu me lembro do pastor Waylon Moore, falecido já há alguns anos. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente em 2015, lá em Guarapari, no Congresso Multiplique, e ele falava sobre essa questão de não termos muitos Paulos em nossas igrejas. Por quê? Porque os Paulos que surgem em nossas igrejas, normalmente eles não ficam na igreja local. Eles vão para missões, eles vão plantar novos trabalhos. Mas ele disse: podemos ter muitos Barnabés. Muitas pessoas dispostas a investir na vida uns dos outros. Quando nós fazemos isso, naturalmente, nós promovemos a comunhão. Porque a comunhão ela vem a partir da minha disposição em investir no outro. Como experimentar essa comunhão, cuja motivação é o próprio Cristo? Em segundo lugar, lançando fora as roupas velhas. Colossenses 3, versos 5 a 11. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. É preciso lançar fora a roupa velha. Ninguém se torna cristão ou chega a ser salvo por causa do que faz ou do que deixa de fazer. A salvação não é resultado daquilo que eu faço,
daquilo que eu conquisto, daquilo que pela minha própria força eu produzo. Não, salvação é resultado da fé em Jesus Cristo e da manifestação da graça de Deus. Salvação, portanto, não é mérito, mas é graça. Salvação vem por meio da fé, recebendo Cristo como Senhor e Salvador. Mas o que nós precisamos entender é que aquele que passou por essa experiência apresenta imediatamente um novo comportamento, resultante de novos valores e novos alvos que em Cristo ele passou a ter. Então, eu não sou salvo pelas coisas boas que eu consigo fazer, mas uma vez tendo sido transformado por Cristo e tendo o Espírito Santo habitando em mim e tendo, portanto, pelo Espírito a capacidade de ler e entender as coisas espirituais, entendendo, portanto, o que Deus espera de mim, o natural é que eu comece a viver segundo esses novos valores. O natural é que, entendendo qual é a vontade de Deus, eu passe a viver segundo ela. Isso é o que se espera. Aquele que foi transformado, ele viva em novidade de vida. Segundo o psicólogo Erich Fromm, as tentações básicas do homem podem ser definidas por 3 P's. Primeiro P de poder, segundo P de posse, terceiro P de prazer. Então, esse psicólogo ele diz que a vida do homem, as tentações que o homem sofre, estão classificadas dentro desses 3 P's. Ou a pessoa vai ser tentada pela busca do poder, por dominar sobre os outros, ou pela posse, ter mais do que os outros, ou pelo prazer, atender a todos os desejos, todas as inclinações do seu corpo corrompido pelo pecado. Então, a conclusão desse psicólogo não está longe dessa lista que nós acabamos de ler aqui do apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, vocês já são de Cristo, então agora deixem as coisas que não são parte do reino de Deus para trás. Vocês já viveram segundo isso, mas agora não devem viver mais. Isso chama a nossa atenção para o fato de que a salvação não é resultado do deixar de fazer as coisas erradas. A salvação, ela promove em nós uma consciência e nos concede o poder espiritual para, aí sim, uma vez salvos, deixarmos de praticar essas coisas. Mas da mesma forma que uma pessoa retira de sobre si as roupas velhas e sujas, assim devemos retirar os hábitos e inclinações característicos da velha vida. Então, meus irmãos, é preciso que a gente tenha um olhar amoroso, mas crítico para com as nossas próprias vidas. Ao invés de eu ficar buscando aquilo que o irmão está errando, para que eu possa acusá-lo, eu preciso olhar para mim, para que eu possa identificar aquilo que não está ajustado, e esse é um esforço que precisa ser feito continuamente. Nós temos a tendência a imaginar que a vida está dentro de um quadrado pré-estabelecido de regras. A gente olha para aquelas regras, as regras que nós tínhamos, e aquelas regras, elas normalmente condenam o outro e absorvem a gente, e a gente precisa entender que em Cristo Jesus a nossa visão se dilata, precisa se dilatar. E aí, quando essa visão se dilata, ela não se dilata apenas para a gente olhar para o outro, ela também se dilata para nós olharmos para nós. E algumas coisas que nós entendemos como valores, como a coisa tem que ser desse jeito, tem que caminhar dessa forma, de repente, na medida em que a gente olha para a palavra de Deus, para o reino de Deus, a gente começa a perceber que talvez algumas coisas que a gente considera muito certo, ou algumas boas desculpas que a gente tem utilizado para justificar alguns hábitos inadequados, a gente começa a perceber que a coisa não é bem assim. E precisamos, portanto, estarmos abertos para que o Espírito nos conduza à mudança. Eu preciso parar de justificar as minhas ações que comprometem o reino de Deus. Então eu tenho uma atitude, aquela atitude eu justifico ela das mais diversas formas. Não, eu sou assim, aquela pessoa que diz assim, não, eu sou verdadeiro, eu sou sincero mesmo. E a sinceridade é uma coisa boa. Sinceridade é você não ficar encobrindo, disfarçando os erros.
Sinceridade é bom, mas se a maneira como eu estou utilizando a minha sinceridade, ela está criando feridas nas minhas relações, eu preciso repensar isso. Então, a sinceridade é uma coisa boa, a maneira como eu estou utilizando ela talvez não esteja correta, e ela está comprometendo a comunhão da igreja. Por quê? Porque eu estou, talvez, apontando alguns erros que deveriam ser mesmo apontados, mas a maneira como eu estou fazendo não está correta. E aí, ao invés de eu ajudar o meu irmão a se corrigir, motivá-lo, eu acabo criando feridas. Será que é isso? Se é assim que eu estou agindo e é esse o resultado, eu preciso repensar. Essa é a ideia. Então, existem coisas em nós que precisam ser modificadas. Cristo me alcançou, Cristo transformou a minha vida, eu vou para o céu. O Espírito Santo habita em mim, aleluia. Eu tenho paz no meu coração, eu tenho esperança quando eu olho para os dias que virão. Mas eu preciso também olhar para mim e entender que algumas coisas eu preciso ajustar, para que toda essa bênção que eu alcancei em Cristo Jesus, que ela possa transbordar como bênção para a vida daqueles que estão ao meu redor. Não mudamos para sermos salvos, mas fomos salvos para mudarmos, a fim de glorificarmos a Deus, vivermos em íntima comunhão e assim promovermos o crescimento uns dos outros. Sem essa mudança, não pode haver comunhão. Se eu abraço a salvação, agora eu estou salvo, e eu digo, bom, eu estou salvo e eu sou assim mesmo, né? E a igreja que se vire e me aturar desse jeito. Então, se eu tenho esse comportamento, eu crio em Jesus Cristo, estou partindo do princípio que essa fé foi sincera, que a salvação de fato aconteceu. Mas se eu não me comprometo com essa mudança, então eu não promovo a comunhão. Deus quer que a sua igreja viva em comunhão. Terceiro ponto, como experimentar essa comunhão cuja motivação é o próprio Cristo? Vestindo uma roupa nova. Então falamos sobre retirar de nós aquela roupa velha e suja do pecado, dos maus hábitos, mas também precisamos instalar outros hábitos. Então vamos nos lembrar de que pecado não é só fazer o que Deus não quer, é também deixar de fazer o que Deus quer. Então, eu não quero pecar fazendo o que Deus não quer, então eu preciso retirar de mim os maus hábitos, mas eu também não quero pecar deixando de fazer o que Deus quer. Eu quero instalar novos hábitos que me levem a obedecer a Deus. Verso 11 de Colossenses 3, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vestir a roupa nova é, dentre outras coisas, viver sem preconceito, como nos mostra o verso 11. Naquele contexto, nós tínhamos preconceito entre a origem daquelas pessoas, se era judeu ou se não era judeu, se era escravo ou se era livre, se era homem, se era mulher. Então, aquele contexto apontava essas diferenças. Quais as diferenças que nós temos hoje? O que eu vejo de diferença entre mim, a minha maneira de ser, a minha formação, a minha cultura, os meus valores familiares e aquelas pessoas que estão ao meu redor como membros da igreja que eu congrego? Que tipo de preconceito tem estado no meu coração? Todos foram criados por Deus. Todos pecaram. Todos receberam a salvação pela graça. Todos precisam caminhar na vida cristã. A sua história foi diferente da minha. A sua maneira de ser criado foi diferente da minha. A cultura, o conhecimento, o comportamento dos seus pais eram diferentes dos meus. Nós fomos criados em lugares diferentes, convivendo com pessoas diferentes, sendo influenciados por coisas diferentes, mas todos nós somos pecadores, todos nós merecíamos a morte, todos nós fomos alcançados pela graça de Deus, e agora todos nós fazemos parte de uma única igreja. Tem alguém melhor que o outro aqui? Não, não tem. Todos nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Todos nós precisamos caminhar, e caminhar juntos. Na igreja não há lugar, portanto, para preconceito.
Escolhas erradas devem ser disciplinadas, mas as pessoas devem ser aceitas e amadas. Então, a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. É assim que Paulo define a igreja, escrevendo a Timóteo. Então, quem olha para a igreja, precisa enxergar nos valores defendidos pela igreja, no ensino da igreja, precisa enxergar a perfeição. Precisa enxergar a vontade de Deus. Agora, nós não vamos encontrar essa perfeição na vida de cada membro individualmente. Então, quando aquilo que é um comportamento pontual está desajustado com aquilo que a Bíblia nos apresenta como o padrão de Deus, isso precisa ser disciplinado. E a disciplina, ela vem de várias formas. Esse momento que nós estamos aqui, em culto, meditando na palavra de Deus, isso aqui é disciplina. É a disciplina formativa, é a disciplina que mostra aquilo que Deus espera de nós. Escola Bíblica Dominical é parte da disciplina formativa da igreja. Então, o trabalho de discipulado, o relacionamento discipulador, também faz parte dessa disciplina. Se a coisa desajusta, precisa de correção. Então, vem cá, vamos orientar, o caminho não é esse. É esse o processo. Mas isso precisa ser feito de forma amorosa, de forma cuidadosa, para promover o crescimento da igreja. A direção certa deve estar sempre muito clara, mas a forma de apontá-la deve ser com amor e em um ambiente de aceitação. Sem isso, a comunhão se torna impossível. E segundo, os erros que eu identifico em mim e que eu entendo que eu preciso de ajuda, eu não tenho mais confiança para buscar essa ajuda. Porque se eu abro com os meus irmãos as minhas falhas, e eles, ao invés de me ajudarem, eles pisam em mim, então eu não tenho confiança. E se eu não tenho confiança, eu não compartilho. E se eu não compartilho, eu não encontro ajuda. E se eu não encontro ajuda, eu não consigo vencer o pecado. Então, a falta de comunhão leva ao enfraquecimento da igreja. Aqueles que têm em Cristo Jesus o potencial para produzir tanto pelo reino, acabam não produzindo porque não foram cuidados adequadamente. É como uma planta que tem um potencial gigantesco para poder crescer, se tornar uma grande árvore frutífera e produzir muitos frutos. Mas se no início do desenvolvimento dela, se ela não for devidamente cuidada, ela pode, ainda que não morra, mas ela pode se tornar uma planta tão fraca que ela não vai conseguir produzir a quantidade de frutos que deveria. É essa a ideia. Eu preciso estar comprometido com a comunhão da igreja para que eu possa garantir um ambiente adequado para que todo aquele que crê em Jesus Cristo e, portanto, é inserido nesse corpo, encontre todas as condições para crescer e frutificar. É isso que a comunhão produz. Sem isso, não há comunhão na vida da igreja. Por último, como experimentar essa comunhão cuja motivação é o próprio Cristo? Colocando Cristo acima dos nossos interesses. Se eu não colocar Cristo acima dos meus interesses, eu vou continuar com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não é isso que Deus espera de nós. Colossenses 3, 18 a 25. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então eu preciso entender esse texto, quando Paulo diz, olha,
vocês precisam ter como referência a Cristo. Aquilo que vocês fazem precisa ter como exemplo o próprio Cristo. Quando vocês investem uns nos outros, precisa ser com uma atitude de obediência a Cristo, de compromisso com Cristo, fazendo não porque o outro merece mais ou merece menos, mas porque Cristo deseja que você invista na sua igreja. Então, isso precisa acontecer nos níveis de relacionamento em que mais somos provados. Isso é terrível e extraordinário. Porque se eu não conseguir desenvolver essa capacidade nos meus relacionamentos mais próximos, eu não conseguirei desenvolver esse relacionamento na vida da igreja. E aí, quando Paulo cita a relação conjugal, a relação pais e filhos, a relação de patrão e empregado, ele está falando sobre isso. Se eu não conseguir me ajustar nessas áreas, e aí talvez essa seja a grande bênção da experiência paterna, né? Todo mundo quer casar, nem todos querem ter filhos, mas a experiência do matrimônio é uma experiência extraordinária, a experiência da paternidade é uma experiência extraordinária, e tem a experiência que ninguém consegue escapar dela, né? É a experiência da relação patrão-empregado. Se eu não for patrão, eu serei empregado. Então não tem jeito, a gente tem que ter essa relação. E aí, Paulo ele vai pensar cada um dessas esferas, para dizer, olha, se você não consegue entender e fazer a vontade de Deus dentro dessas esferas, você vai ter dificuldade de fazer isso na igreja. Então, que esferas são essas? Primeiro, relacionamento conjugal. Ele diz, olha, mulher, você entende qual é o papel que Deus tem para você, e que você tem que abraçar esse papel não com o objetivo de receber o aplauso do movimento feminista dos seus dias. É tenso, né, irmãos? A gente tira o som para ninguém ligar e esquece de tirar o alarme. Celular é esse negócio, né? Aliás, se ele é ruim por um lado, ele tem que ser bom por outro, né? Então não se esqueçam, quem trouxer o celular para o culto, não se esqueça de compartilhar o link do culto, né? Já que de vez em quando ele atrapalha a gente, pelo menos vamos utilizar ele para nos ajudar, né? Então vamos lá. É importante, Paulo está dizendo isso, você mulher, você precisa entender que o mundo está tentando estabelecer uma outra meta, um outro valor, um outro objetivo para a sua vida. Mas não foi o mundo que criou você, não foi o mundo que criou a família. Quem criou você, quem criou a família foi Deus. O que Deus espera de você na família? Mas se eu viver segundo aquilo que está estabelecido na Bíblia, olha, as pessoas vão dizer que eu sou boba, que eu estou vivendo no passado, e um monte de coisa mais. E daí? No final das contas, quem é que vai levar você para o céu? É o mundo ou é Deus? No final das contas, o que é que promove mais a edificação da sua família e a edificação da igreja e a promoção do crescimento do reino de Deus? É o comportamento segundo Deus ou segundo o mundo? Então são essas perguntas, e a pergunta volta para os esposos. O que Deus espera de você enquanto homem, casado, no relacionamento com a sua esposa? Deus espera uma indiferença? Deus espera que você fique sentado no sofá esperando que tudo aconteça? Deus espera que você use a sua força para subjugar a sua família? Ou Ele espera que você seja um líder, alguém que vai na frente, alguém que tem força e tem foco para poder dirigir e proteger a sua família? É sobre isso. Aí Ele caminha do relacionamento conjugal para o relacionamento entre pais e filhos. Filhos, sejam obedientes a seus pais, honrem seus pais, com as suas atitudes, com suas palavras, mas também diz para os pais, cuidado com a maneira como você lida com seus filhos, para que seja de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a sua própria vontade. Pense fora da caixinha, pai, pense fora da caixinha, mãe, pense segundo Deus, o que Deus espera, porque senão a gente fica tentando dar uma resposta para o mundo, a gente fica tentando dar uma resposta para as expectativas desse ou daquele irmão na igreja. O que é que Deus espera de você na relação com os seus filhos?
que são seus, que não são de outra pessoa, que são pessoas únicas. E, portanto, aquilo que o seu vizinho utiliza como ferramenta para cuidar dos filhos dele, aquilo que o seu irmão, um membro da sua igreja, usa para poder cuidar dos filhos deles, talvez não funcione para o seu. Porque o seu filho, a sua filha são únicos. Então, como é que você tem que lidar? Para que naquilo que Deus confiou nas suas mãos, você cumpra a vontade de Deus, usando as ferramentas de Deus, sendo aquilo que Deus quer que você seja dentro do seu lar. Por fim, Paulo fala sobre o relacionamento entre patrão e empregado. E ele diz, olha, essa relação não pode ser algo para refletir aquilo que o mundo está mandando. Porque o mundo vai dizer que o patrão tem que explorar. Você tem que tirar o máximo do seu funcionário, dando o mínimo para ele, porque senão não sobra para você. E no final das contas, né, como diz o ditado, peão é como mourão de cerca, né? Apodreceu, você troca. É essa a proposta do mundo, o mundo corporativo, para aqueles que são patrões. E o empregado, por outro lado, não. O empregado vai dizer que todo patrão é mau, que todo patrão é opressor, e então aquilo que é do patrão, na verdade, é dele. Se o patrão não está perto, ele não produz. Se o patrão fecha os olhos, ele leva alguma coisa da empresa para casa, e ele vai sempre arrumar uma desculpa de que ele está sendo injustiçado. E aí Paulo diz, é isso que Deus espera de você? Na sua relação com o outro? O que Deus espera? Deus espera que você seja bondoso, que você cuide, que você invista, se a pessoa está trabalhando para você. Seja justo, e se você puder ir além da justiça, ainda é melhor. E se você é empregado, sirva como se estivesse servindo a Deus. O patrão está perto, está longe, você tem que fazer o melhor. Nessa visão, não deveria haver crente desempregado, né? Todo patrão deveria querer funcionários crentes. Se não quer, é porque isso não está acontecendo. Mas por que Paulo fala sobre isso? Paulo está preocupado com o desenvolvimento industrial? Ele está preocupado com a economia do país? Não, Paulo está falando a respeito de uma postura da alma, que se relaciona com aqueles que estão ao seu redor, com base naquilo que o nosso Senhor estabeleceu. Então, aquilo que eu faço para quem está ao meu redor, eu faço com base naquilo que Deus estabeleceu, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, eu cuido bem do meu cônjuge, porque eu sei que Deus tem um plano para a minha família. Para a glória de Deus, eu lido bem com meus filhos, ou com os meus pais. Para a glória de Deus, eu lido bem na minha relação de patrão e empregado, independentemente de eu estar como patrão ou como empregado. Porque é essa transformação que vai mostrar que eu sou capaz de subjugar a mim mesmo, para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Se eu consigo fazer isso em casa, na relação com o meu cônjuge, na relação com os meus filhos ou com os meus pais, se eu consigo fazer isso na minha relação com o meu empregado ou com o meu patrão, então essa mudança operada na minha alma me torna capaz também de fazer isso na igreja. E aí eu promovo o crescimento do reino de Deus. Se em cada uma dessas áreas pudermos colocar os interesses de Jesus Cristo acima dos nossos, então estaremos prontos para promovermos a comunhão da igreja. Eu quero concluir essa palavra dizendo que não fomos salvos apenas para morar no céu. A gente vai morar no céu. Jesus disse que ia preparar lugar. E se ele fosse como foi e preparasse lugar, ele voltaria como voltará, para nos levar para estarmos junto com ele. Então, vamos morar no céu. Mas Deus não nos salvou apenas para nos dar uma morada no céu. Fomos salvos para revelarmos e promovermos a glória de Deus à vista dos anjos e dos homens. A igreja é essa obra de Deus que glorifica o nome de Deus diante dos anjos e dos homens. Paulo diz isso escrevendo aos Efésios. Ele diz que aquilo que Deus está fazendo através da igreja surpreende
os anjos. Então imagine você participando dessa obra, ajustando a sua vida à vontade de Deus, e os anjos, tanto os bons quanto os maus, olhando, dizendo assim: como assim? Como é que alguém tão torto e originalmente condenado ao inferno pode agir dessa forma na comunhão? Só Deus pode fazer isso, e o nome de Deus é glorificado. Então, para isso somos salvos. Fomos salvos para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. E isso passa obrigatoriamente pela crucificação dos nossos maus desejos, pela submissão à vontade de Deus e pelo investimento no outro a partir dos domésticos da fé. A gente começa aqui. A gente começa cuidando aqui. Quando a gente consegue cuidar bem aqui, esse cuidado, ele transborda da igreja, ele alcança a comunidade, as pessoas olham, elas reconhecem que há algo de diferente, algo de extraordinário da vida da igreja. Então, voltam seus olhos e abrem seus corações e são alcançados pela salvação. Que, portanto, o Senhor nos ajude a fazermos assim, a caminharmos nessa busca por vivermos a comunhão, tendo como inspiração e como direção a vida e o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe assim. Amém.